Prontinho. Boa noite, né? Para quem eu ainda não tinha dito. Hoje vai ser a quarta aula, né, de Química Atomística. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem, tá bom? Qualquer coisa pode interromper falando. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha também no Google Meet para ver se vocês têm alguma dúvida e tal, mas fiquem à vontade, tá bom? Tá dando para ver direitinho? Ah, tá. Obrigada. Semana passada, né, eu até cometi meio que uma besteira, que eu já tinha falado sobre os grupos e sobre as famílias, né, mostrando que eles tinham uma certa relação, né, na hora da distribuição eletrônica, mas acho que não tem muito problema, né, eu não sabia que vocês ainda não tinham visto, né, mas eu comentei que a tabela periódica ela é uma tabela muito perfeita. E às vezes quando você vai ficar pensando como que, sei lá, como que eles conseguiram fazer isso? Porque ela é muito incrível. Ela tem muitas propriedades, muitas coisas em comum, né? Se vocês sentirem curiosidade, um livro muito bom. Ele é bem grande, mas ele é bem explicativo. Ai, meu Deus. Eu falei semana passada. É alguma coisa de Mendeleev. Ai, gente, você viu como eu sou esquecida, né? Eu vou tentar lembrar o nome e eu coloco no grupo. Se alguém lembrar, coloca lá no chat pra mim. Ai, como que é o nome? Calma. Ao vivo é assim, gente. O Sonho de Mendeleev. Sabia? O Sonho de Mendeleev é um livro muito bom. Se vocês se interessarem por saber um pouquinho mais sobre a história da tabela periódica, como ela se organizou e etc, tá? Fazer só um resumozinho. O que vocês lembram sobre o átomo? Nossa, já coloquei a resposta, né? Mas tudo bem. Alguém quer se aventurar a falar? Eu gosto de interagir, gente. Alguém lembra alguma coisa que a gente falou sobre o átomo? Quer se aventurar aqui? Vai, eu vou dar 1 minuto. Isso, a menor partícula existente, que tem mais coisa. Tá, eu vou colocar aqui o restante. Então, o átomo, ele é realmente a menor partícula existente. Não tem como dividir um átomo, né, igual falaram. E também tem outras características, né? Ele tem um núcleo e uma eletrosfera, né? O núcleo ele é bem denso, se a gente for comparar com a eletrosfera dele. E a eletrosfera são camadas com elétrons, por isso que vem o nome eletrosfera. E nessas camadas a gente tem. Cada camada tem um subnível, uma quantidade de energia, né? E cada uma dessas camadas tem um número máximo de átomos e uma quantidade de. E quando um átomo passa. Um número máximo de elétrons, desculpa, e quando um elétron passa de uma camada para outra, isso acaba liberando energia. Outra coisa é que são 7 camadas e elas começam a partir da letra K. E eu peguei agora que eu vi, essa imagem, ela tá em espanhol. E o núcleo, ele é composto de prótons e nêutrons, tá? O átomo, né, que foi o que eu falei, né, enfim, ele é feito de duas partes, né, que a gente acabou de comentar, que é a eletrosfera e o núcleo. 7 subníveis de energia. A camada de valência é a última camada que contém elétrons dele. Eu já vou explicar essa regra do octaedro. E cada partícula, cada átomo, ele tem um número de massa, que é composto pela soma dos prótons mais o nêutron. E esse número de massa é o mesmo número de elétrons,
que é aquele número, acho que deve que eu acho que eu coloquei a tabela periódica em algum lugar. Aqui, ó. Que é aquele número que aparece aqui em cima. Então, por exemplo, o hidrogênio, ali em cima tá 1. Aqui, bem aqui em cima. Aqui. 1. Quer dizer que ele tem um próton e um elétron. Porque não tem como ter um próton, que é o número de massa dele, na verdade. E a gente pode definir que ele tem também um elétron, porque é o mesmo número. Berílio. 3 berílios. Na verdade, ele tem o mesmo número de elétrons, tá? Quer dizer que a soma dos prótons mais os nêutrons dá 3. Ou berílio, desculpa, lítio. Aqui, ó, por exemplo, ninônio. 118, 113. Ai, gente, eu sou meio cega. 113. Quer dizer que ele tem 113 prótons e nêutrons. E, na verdade, os nêutrons a gente não tem como definir quantos são. Mas os elétrons e os prótons têm, entendeu? E é isso. Aí vem aqui. E a regra do octaedro, ela diz o seguinte. Lembra, não vou pegar aqui para ver, porque vai dar um pouco de... Vai, eu vou abrir aqui para vocês verem. Calma aí. Qualquer coisa é só colocar a pergunta ali. Na terceira aula, octaedro vem de 8, oct. Lembra que a última camada, ela tem 8 elétrons, a camada 7 contém 8 elétrons, né? E o que acontece? O átomo, ele busca ao máximo possível ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Por isso que quando você liga um átomo, por exemplo, vocês já devem ter ouvido muito falar, né? H2O, é uma molécula, né? Então são 3 átomos ligados. Como que eles fazem para se ligar? Porque cada um desses átomos, eles querem colocar 8 elétrons na camada de valência. Então, alguns doam, alguns pegam esse elétron, alguns dividem esses elétrons, e aí fazem com que todos venham ter 8 elétrons na última camada. É o que ele mais quer, ter 8 elétrons na camada de valência. Aqui. E aí existe uma diferença entre átomo, elemento químico, íon e molécula. Eu ia perguntar se alguém sabia dizer, se alguém se arriscaria, mas já escrevi aqui, então nem rola. O átomo, né, foi o que a gente já tinha falado, é a menor unidade da matéria, né? Já o elemento químico, ele é uma união de átomos de igual elemento. O íon é a carga do átomo, diferença entre prótons e elétrons. Geralmente, um átomo, um elemento, um átomo, ele tende a ser neutro, então ele não tem energia. Só que às vezes acontece alguma coisa, ele é perturbado de alguma forma e ele sofre alguma perturbação, e aí ele acaba tendo diferentes números de prótons e de elétrons. E aí o íon é essa carga que tem a mais ou a menos, enfim. E a molécula é uma união de átomos de diferentes elementos. Gente, se estiver muito rápido, escreve lá no chat para mim. E se você tiver com alguma dúvida até agora, também escreve, que eu tô tentando. Calma aí, vou esperar só uns segundinhos. Tá, como vocês não escreveram nada, mas se tiver com dúvida, coloca aqui no chat, tá? Por favor. Então, o átomo é a menor unidade, o elemento químico é a união de átomos de igual elemento, íon é a carga do átomo, e molécula é a união de átomos diferentes, né? De diferentes elementos. Agora eu vou colocar aqui um exemplo, eu quero que vocês me ajudem. O que vocês acham? H2O, ele é... Oh, gente, desculpa. Ele é átomo, elemento químico, íon ou molécula? H2O, a água que a gente bebe. O que vocês acham? Molécula, exatamente, molécula. Por quê? Porque é composta de hidrogênio, oh, gente, hidrogênio e oxigênio. Legal. O argênio, só ele, Ag, é átomo, elemento químico, íon ou molécula? Hum, hum, hum. Não. É um átomo.
Elemento químico é o próximo exemplo. Eu vou até aumentar para dar para enxergar. H2, tá vendo? H2 já são aniões de dois átomos de hidrogênio. Ah, eu nem ia perguntar, mas agora foi, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, esse doisinho bem pequenininho. Quer dizer que ele é um união de dois átomos de hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Então, ele sim é um elemento químico. Só o argênio é átomo, só um é átomo. Oh, meu Deus. Aí vem de novo, HCl, ácido clorídrico. O que vocês acham? Átomo, elemento químico, íon ou molécula? HCl. Isso aí. Na verdade, ele seria uma molécula, gente, porque H, hidrogênio, cloro, é... Oi, gente, Cl é cloro. Então, são dois átomos diferentes que formam uma molécula. Ó, só uma dica aqui, ó. Esse doisinho embaixo, não sei se vocês estão familiarizados, mas eu vou explicar um pouquinho. Quer dizer que é o número de moléculas. Esse daqui, número de átomos de hidrogênio. Quer dizer, se fosse um número aqui na frente, vou até colocar aqui no exemplo, num que a gente já fez, né? Que é o H2O. Se esse daqui, 3H2O, quer dizer que você tem 3H2 mais 3 Os. Ou seja, 6Hs e 3 oxigênios. Isso é bem bacana de entender. Então, tipo assim, aqui nesse HCl, uma outra dica é assim, quando o elemento químico só tem até duas letras. Quase, quer ver? Aqui na tabela, a definição dele é até no máximo duas letras. E a primeira letra, ela é em maiúscula, e a segunda, se for uma outra letra, ela tem que ser escrita em minúscula. Então, quando você vê esse daqui, HCl, você pode ver que o H está em maiúsculo, o C está em maiúsculo, o L já tem minúsculo. Então você sabe, né? H é um elemento sozinho. Cl é um outro elemento. Então, HCl fica sendo, no caso, uma molécula, tá bom? Mas eu tô gostando que vocês estão participando. Participa mesmo, gente. Aí a gente tem essa outra molécula, gente. Eu sou meio doida, mas eu gosto muito dela. Por quê? Porque foi uma das primeiras que eu decorei, sabe? O que que era. E a fórmula e o que é. Que é o C6H12O6. Que no caso é glicose. Vocês acham que é o quê? Átomo, elemento químico, íon ou molécula? Ah, sim, é. Desculpa, ficou meio pequenininho. Deixa eu tentar aumentar a letra. Calma aí. Quando eles vão digitando, o que vocês acham que é a glicose? Ah, não deu nada. Molécula, isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem seis carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E esse daí, ferro 2, F2, né? O que vocês acham? Não. Não, também não. Calma. Ele é um elemento químico, porque tem o mesmo, é o mesmo átomo, é o mesmo átomo de ferro, são dois átomos de ferro, entendeu? O O2 agora, aqui ó, O2, aqui é escrito O2, tá, gente? Vocês acham que é átomo, molécula, elemento químico? Exatamente, elemento químico. Por quê? Porque são dois átomos da mesma coisa, entenderam? Esse H+, quando, só uma contextualização. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ácidos e bases,
todo ácido, quando ele dissolve em água, ele libera H+. Esse H+, vocês acham que é o quê? Íon, molécula, elemento químico. Seria um elemento químico se a gente estivesse considerando só H. Só que como ele fala H+, o mais já é o íon, entendeu? Seria um íon, entendeu? Quando tipo, tem o alumínio. Olha, o alumínio eu coloquei até grande. Eu já vou dando a dica, né? Ele é um íon, porque tem o 3+, e é um íon que libera na verdade, tipo assim, ele é um íon que tem três prótons. A gente até me confunde, mas enfim. O H-, vou ajudar também, é uma base que libera um elétron também. Só esse H seria um átomo. E esse hélio aqui embaixo também é um átomo. Então, ó, sempre quando você tiver um númerozinho do lado direito, pequenininho, é porque ele já não é mais um átomo. Então, por exemplo, aqui, ó, no H2. Tá vendo a diferença? Ó, H2 com H. Esse daqui, ele é um elemento químico, porque você tem mais de uma molécula, mais de um átomo de hidrogênio. Esse daqui, como só tem um átomo de hidrogênio, ele é um átomo. Essa é a dica para você diferenciar átomo de elemento químico. E a molécula é quando ele tem mais de um tipo de átomo. Então, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono, tem lítio, tem berílio, um monte de coisa. Sabe o que eu lembrei agora? Tem um elemento químico. Quer ver? Eu não vou achar. Mas o nome dele é Mendeleev. É alguma coisa com Mendeleev, que é uma homenagem ao cara que criou a tabela periódica. Só que, tipo assim, é um elemento muito instável. E aí é meio que uma piadinha. É bem engraçada essa história. Eu tava lendo faz um bom tempo que eu vi, eu lembrei agora vendo a tabela periódica. Mas enfim, a gente tem na tabela periódica 118 elementos, bastante, né? E esses elementos, 92 são naturais e 26 são artificiais. Então, 26 são criados pelos homens, né? 26 a gente cria em laboratório. A gente tem 18 famílias. E é assim, né? A família é a coluna. Ó, família 1A, família 2A, família 1B, 2B, 3B, até o final. E a gente tem 8 períodos. Período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, 6, 7 e 8. É que esses daqui. Calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aí a gente tem assim, ó. Cada um, que foi o que eu tinha falado, né? Cada elemento, ele tem o seu devido lugar. Tem um porquê dele estar naquele lugar. Né? Então, tem a organização aqui em cima, se você ver o número de elétrons. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, etc. Para ler, e também tem o peso atômico, ou a massa relativa. O peso atômico seria meio que o peso daquele elemento quando a gente compara com o peso do hidrogênio, que é o menor. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem de boa. Peraí que eu tô... O oxigênio. Aqui tá 15,999. Geralmente a gente arredonda para 16. Quer dizer que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Aí, né, aqui nessa imagenzinha, tá definindo, né? Aqui é o número atômico, que é o número de elétrons, e o número de prótons, que é igual. O símbolo químico, que é como a gente representa esse símbolo. Geralmente ele tá em latim. E é muito interessante. Um símbolo que eu acho muito legal é esse aqui, ó. O argênio. Por quê? Ele, do latim, a palavra argênio quer dizer prata. Tanto que a Argentina, ela se chama Argentina porque foi um lugar que eles encontraram muita prata. Tem o Rio da Prata, isso. Então, por isso que se chama Argentina, de argênio. E aí, o nome do elemento é prata, né? Mas em latim é argênio. Porque a tabela periódica, ela tá em... Os nomes, né? Começam com argênio. Tá em latim, os símbolos estão em latim, entendeu? Isso. Por exemplo, aqui, ó, estrôncio é SR, mas vai ser pensando, poxa, mas estrôncio não começa com SR, mas em latim começa. E é isso. E aí a gente tem as principais famílias, as famílias que você precisa lembrar.
Calma aí, então, gente. Essa aqui é a família 1A, que ela é a família dos metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. Você pode até ver, ó. O primeiro elemento é o boro. Família 4A, o primeiro elemento é o carbono e a família do carbono. Família 5A é a família do nitrogênio. O primeiro elemento também é nitrogênio. 6A, isso, é a do calcogênio. Apesar do primeiro elemento dela não ser esse, né? Mas tudo bem. A família 7A já é do halogênio. E a do 8A é a família dos gases nobres. Mais à frente vocês vão ver como ela é muito importante, ela é bem interessante. A definição de íon é um elétron, tipo assim, quando você vai dissolver ele lá na frente, eu estou explicando agora, mas mais na frente vocês vão entender um pouquinho melhor. Quando você dissolve ele, ele às vezes acaba liberando cargas. E aí essa carga que ele libera é o íon. Aí é um esquema, a gente tem o hidrogênio aqui em cima, os metais, tanto essa parte aqui do começo, como aqui embaixo são metais. Aqui são os semimetais, os ametais e os gases nobres. O metal é uma química é bem legal, porque são coisas do dia a dia, muitas das vezes, sabe? Então, por exemplo, o metal. Você sabe reconhecer um metal de um não metal, na maior parte das vezes. Então, o metal, ele é bom condutor de energia, ele é por isso que a gente usa, por exemplo, os fios, né, da lâmpada, por exemplo, são de um metal. Aí você tem que pensar, por exemplo, você não vai fazer fio de ouro, né, porque seria super caro, mas você vai um outro metal que seja bom condutor de energia. Ele é brilhante também e em estado sólido, geralmente eles são, quer dizer, temperatura ambiente, condições de temperatura e pressão ideais, geralmente ele é sólido. Os ametais e esses semimetais é que eles, na verdade, são semimetais, né? Eles têm características parecidas com metais e parecidas com ametais. Ou com não metais. Esses semimetais, na verdade, né? Desculpa. Ele. Confundi tudo, gente. Desculpa. Ó, vou colocar de novo. Os semimetais é um negócio que está entre o metal e o ametal. Então, ele tem características variadas, tá? Já o ametal, ele é um não metal. Lembra que quando eu falei sobre o átomo, A vem de não. E ele é um não metal. O ametal, ele tem características também. Ele geralmente não é condutor e ele geralmente não tem muito brilho. E aí a gente tem os gases nobres, que são gases, geralmente eles têm 8 elétrons na última camada de valência, com exceção do hélio, né? Porque o hélio só tem 2 elétrons. E geralmente é isso. Eles são os gases nobres, tá? Aí a gente tem algumas propriedades da tabela periódica. Uma dessas propriedades é o raio atômico. Esse raio atômico, ele é metade da distância entre os núcleos de dois átomos. E quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior é o raio atômico. Então, o menor raio atômico está na direita para cima, que é no caso o hélio. E aí, quando chega aqui embaixo, eu tenho quase total certeza que é o frâncio aqui. Quer ver? Frâncio. Aqui embaixo, o frâncio, ele é o elemento que tem maior raio atômico. Mas, e a gente, uma forma de você lembrar disso é você lembrar que um elétron, ele afasta um elétron. Então, eles vão se afastando. Quanto um elétron... Então, por exemplo, você tem um átomo aqui. Eu vou pegar um Jamboard para mostrar isso para vocês. Espera. Alguma dúvida? Tá. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu pegar a tabela periódica para ser... Pra dar para explicar um negócio. Tá, a gente tem aqui a tabela periódica. Vou colocar uma outra lousa. Aqui, ó. Vou fazer de vermelho os elétrons. Você tem um elétron aqui e um elétron aqui. Que lindos meus elétrons, gente. Quando eles estão juntos,
eles tendem a se afastar. Então, esse daqui vai para cá e esse daqui vai para cá. Tá. Aí vamos fazer um átomo de lítio e um átomo de berílio. Aqui é a eletrosfera dele. Aqui é o núcleo do. Vou colocar aqui embaixo: lítio e berílio. Aqui também é o núcleo do berílio. O lítio tem 3 elétrons e o berílio tem 4. Então, aqui, ó. Eles não ficam exatamente assim, né? Igual a gente viu sobre os subníveis de energia. Mas vamos supor. 1, 2, 3 e o quarto elétron. Eles vão se afastar, vamos supor com... Ó, eles estão se afastando. Com a força 1. Tá? Aí aqui eu vou fazer outro elemento. Deixa eu pensar. Porque eu não queria também pegar um elemento muito grande. Vou colocar o hidrogênio e o hélio. Pra vocês entenderem. Aí aqui é o hidrogênio e hélio. O hidrogênio ele só tem um elétron. E o hélio tem 2 elétrons. Aqui, ó. Eles também se afastam. Só que, vamos pensar comigo. O hidrogênio junto com o hélio, eles têm menos átomos do que o lítio e o berílio, certo? Menos elétrons do que o lítio e o berílio, certo? Então, qual desses você acha que tem mais força? Qual força é maior, quer dizer? O F1 ou o F2? Coloca lá no chat pra mim. Tudo bem, Ana. Qual força vocês acham que é maior? F1 ou F2? Vou colocar aqui até pra vocês darem uma olhada. Qual vocês acham que consegue expulsar mais? Vamos supor, vamos fingir aqui, né, para em fins didáticos, que cada elétron desses é uma pessoa. E cada uma dessas pessoas quer empurrar a outra o máximo possível. Qual grupo de pessoas vai ter mais força? O lítio com berílio ou o hélio com o hidrogênio? Quero mais respostas. Não sei. Vou colocar aqui. A maior força seria F1, porque eles têm mais elétrons para se afastar, mais elétrons para brigar nessa briga. Então, e aí, quanto mais afastado, por exemplo, você tem um aqui e um aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta. Aqui você tem a eletrosfera desse cara e a eletrosfera desse cara. E aqui você tem a eletrosfera desse cara e a eletrosfera desse carinha. Parece mais um coração, mas tudo bem. O raio atômico é metade da distância de um elétron para o outro. Calma aí. Desse elétron até esse. O raio desse cara, enfim, aqui ó, desse cara até esse. Que é da eletrosfera, né, na verdade. O desenho não tá com escala, mas essa distância seria bem maior, porque ele faz uma força maior. Então esse cara aqui consegue expulsar para mais longe os elétrons do outro. Esse cara aqui consegue expulsar, mas não expulsa tanto. Por isso que o raio atômico, ele é assim. Por isso que o raio atômico, ele aumenta para cá, porque aqui ele tem mais... Aqui, esse cara aqui, ele tem mais elétrons do que o outro, entenderam? Qualquer coisa, coloca no chat, por favor. Aí a gente tem a eletronegatividade. Representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si, em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. Então, foi o que eu falei. Os elementos, eles formam ligações, que é para formar a molécula. Então, por exemplo,
o hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio ligam com uma de oxigênio e formam um átomo de água. E aí, essa eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de pegar os elétrons de outro cara para ele. Entenderam? Uma coisa de você decorar a eletronegatividade, quando vocês forem ver sobre ligação química, vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre esse conceito. Aí vocês vão lembrar, nossa, eletronegatividade. Então, esse cara é mais eletronegativo e tal. Uma frase que minha professora que falava, né, para decorar a eletronegatividade, um macetezinho. Voltando agora que eu falei de macete, é que aqui nessas famílias é bem legal se vocês acabarem decorando, tá? E existem vários macetes na internet, se vocês quiserem pesquisar, para lembrar os elementos da família. Então, por exemplo, eu só sei do primeiro, para ser sincera, mas é que eu não tenho. Não, eu sei das duas primeiras, lembrei agora, Leandro. A primeira macete que eu lembro é no professor de química que falou, da facul já. Ele falou assim, não, o segundo que foi meu professor de química da facul, o primeiro eu já sabia, que é hoje li na cama Robson Crusoe em francês. Esse é o que eu faço para decorar o primeiro. E o segundo é que o segundo foi meu professor de química aqui da facul que falou, né? Que é Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. É isso. E, enfim, mas é bom ter esses esquemas para decorar. E aí a minha professora do ensino médio falava, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Que é. Bem que eu acho que, se bem que eu coloquei errado, quer ver? Esse E não é E, é I. Calma aí. E fica sendo, né? Os mais elétrons negativos. Esse que é o F, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, BR é berílio, se não me engano, bromo, I é iodo, S é enxofre, C é carbono, não tô nem enxergando na tabela, mas cadê? Carbono, calma aí. P é fósforo, H de hidrogênio aqui em cima. Isso. Aí a eletroafinidade é a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron. Capturar um elétron, lembra que a gente falou, mais à frente eles vão fazer. Mais à frente vocês vão ver um pouco sobre ligação. E aí, essa eletroafinidade é a capacidade de você. A energia liberada por um gás quando ele captura um elétron. E aí, nessas ligações, ele acaba capturando elétron, cedendo elétron e assim por diante. E aí tem um sentido meio maluco, mas quanto mais para cima, maior o sentido da eletroafinidade e mais para a direita também. É isso a aula de hoje, gente. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, a Rafa ficou bem legal. Eu gosto. Química, às vezes, a gente tem que sempre. Ai, eu vou ser hipócrita aqui, porque eu não gosto muito de física, né? E eu não paro para pensar em física, né? Mas em química, a gente tem que entender. Se a gente vê um conceito, a gente sempre lembra de outros. E a gente acaba vendo. E o raio atômico é essa distância. Se você for lembrar sobre a questão de um afastar o outro, e aí você lembra que quanto mais elétron, mais eles conseguem se repelir, né? E aí eles conseguem. E aí eles conseguem, tipo, ter uma distância maior entre um elétron e o outro. Mais dúvida, gente? Se não tiverem dúvidas, a gente já pode encerrar a aula rapidinho. Eu nunca consigo dar 1 hora de aula. Mas é até bom para vocês não ficarem cansados. Aproveita e já vai dando uma olhada na tarefa. Na tarefa no. Vai lembrando os exercícios, o que a gente foi vendo e tal.
Eu vou pegar o último slide, peraí. A eletroafinidade, ele é a energia liberada quando um átomo, peraí, por um átomo do estado gasoso quando ele captura um elétron. Então, a gente vai ver, tipo assim, eu vou fazer de novo de Jamboard, para vocês darem uma entendida melhor. O que acontece? Ó, vou colocar o exemplo da água. O hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem 8. Aí a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Não vou fazer a distribuição eletrônica com toda a pompa, mas ele tem dois níveis de energia, né? Porque ele está no grupo 2. E aqui ele é 1, 2, 3, 4. Ele termina em F4. Então ele terminou aqui em F4. Então ele tem 4 elétrons na última camada de valência. Então eu vou desenhar aqui, ó. Eu só vou desenhar os elétrons, tá? Um elétron, dois elétrons. Estou falando da camada de valência, tá, gente? 3 elétrons e 4 elétrons. O hidrogênio, isso daqui eu vou descrever aqui, é oxigênio. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Hidrogênio. E a água, né, é H2O. Então, são dois hidrogênios. Ui, gente. mais um oxigênio. Tá. Como que faz essa ligação? Todos os átomos, eles querem ter 8 elétrons. Mas, no caso, eles só têm... No caso, o oxigênio... Calma aí, tô fazendo bagunça. Eu acho que não é assim a distribuição. Não. Oi, gente, desculpa. Aqui, ó, eu fui tentar fazer de cabeça de errar. Eu falei, oxe, tá errado alguma coisa. Ele é do grupo... Calma aí. O oxigênio tá no terceiro pro final. 1, 2, 3. Ah, gente, é 4 mesmo. Acho que é 4. O oxigênio libera 4 e o hidrogênio libera 1 e 1. Aí ele faz o quê? Eles se emprestam. Um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Quer ver? Vou mostrar aqui na internet. Calma aí, gente, tá? Ah, é que na água ele é diferente. Lembra agora? Ele tem a ponte de hidrogênio. Vou pegar outra ligação mais fácil, tá, gente? Esquece essa daqui. Enfim, eu só sei que eu não tô achando como que faz exatamente. Mas eles roubam elétrons. Então esse cara aqui vai roubar elétron desse, e esse cara aqui vai roubar elétron desse. E aí, às vezes ele rouba e às vezes ele doa. Aqui ó, na aula, deixa eu pegar aqui o PDF da aula. Aqui, ó, os não metais, geralmente, eu tô lendo aqui, tá? Eles possuem mais de 4 elétrons na última camada de valência, o que eles tendem a ganhar elétrons. Então, os ametais, os não metais, geralmente eles doam elétrons, então eles têm mais facilidade. Ou eles. Calma aí, tá? Eles ganham elétrons, eles roubam elétrons das pessoas. São ladrõezinhos. Então, eles têm maior facilidade de ganhar elétrons. Mas tem elementos que eles perdem elétrons. E aí, a eletroafinidade... Tô na aula errada. A eletroafinidade, ele é... Quando um átomo, ele rouba elétrons. E aí, é a maior energia liberada quando há esse roubo de elétrons.
E é isso. Mais dúvidas? Vou parando aqui a aula então por aqui. Aí vocês estão dispensados, tá bom? Boa noite. Tchau.